Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje, a gente vai destrinchar um pouco mais o gráfico de dispersão de um data frame Pandas. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui, além dessa série de análise de dados, a gente também tem uma série de desenvolvimento mobile e vídeos de discussões sobre tecnologia, além de vídeos também básicos sobre Python, enfim, muita coisa para você explorar. No último vídeo a gente aprendeu a aglutinar dois data frames, oriundos de dois conjuntos de dados diferentes, de dois arquivos CSV diferentes, e justamente eu relacionei um arquivo em que eu tinha as médias das notas do Enem com um arquivo em que eu tinha informação de índice de desenvolvimento humano municipal. E a minha intenção era começar uma análise de relação entre essas informações, notas e IDHM. Então a gente importou, os data frames, utilizou a função merge para fazer a aglutinação deles e chegou finalmente em dois gráficos de dispersão. Então, para fazer um gráfico de dispersão, a gente simplesmente utiliza um data frame. Aqui a gente utilizou esse data frame aglutinado, mas poderia ser um data frame qualquer. E utilizou esse método scatter, em que a gente tem que passar duas variáveis do conjunto de dados para eles. Eu passei aqui, por exemplo, a nota de matemática e o DHM, e esse parâmetro aqui que é o fig size, que me dá o tamanho da imagem. E eu fiz isso também para a nota de redação. Só que aí, quando eu me deparei com esse gráfico, eu percebi que ele era um gráfico que estava muito aglutinado e difícil de observar. E me veio em mente, então, fazer um outro vídeo, que é esse aqui, para explorar mais esse gráfico de dispersão. E o que eu vou fazer aqui, pessoal, é tentar dividir, então, esse gráfico em 4 quadrantes, para que a gente possa observar melhor a distribuição dos pontos em cada quadrante. Para fazer isso, eu vou utilizar os recursos que a gente já utilizou aqui ao longo dos vídeos, então a gente vai poder, inclusive, revisar alguns conhecimentos de Matplotlib, de seleção dentro de informação do data frame. Eu vou criar, então, os critérios para dividir essa informação em 4 quadrantes. Para isso, eu vou utilizar duas informações que vão ser os meus balizadores. Então, eu vou ter a informação de notas de redação abaixo da média, notas de redação acima da média, IDH abaixo da média e IDH acima da média. Mas que média é essa? Bom, a gente precisa lembrar, então, com que informação a gente está trabalhando. Quem é o nosso conjunto de dados? Esse nosso data frame de média do Enem e IDHM, ele tem qual informação? A média das notas por disciplina dos alunos que fizeram a prova do Enem em 2018 num determinado município. O que eu vou calcular, então, começando pela nota de redação, eu vou considerar uma média das médias. Então, eu vou ter uma média na redação para todos os municípios e eu vou comparar a média de um município específico com essa média. Então, eu vou saber assim, em relação à média das médias dos municípios, esse município que eu estou olhando, ele está acima ou abaixo da média? A mesma coisa vai acontecer para o DHM, então eu vou olhar, em relação ao IDHM, esse município, ele está acima da média de DHM, dos municípios em geral, ou abaixo? Mais pra frente vocês vão entender um pouco mais isso, mas então eu vou começar aqui estabelecendo esses critérios. O primeiro parâmetro que eu preciso saber então é média da redação. Então esse aqui é o parâmetro que eu chamei de média das médias, porque justamente ele é pra gente aqui a média da coluna que contém as médias. E eu vou ter o outro balizador, que é a média do IDHM, então do Índice de Desenvolvimento Humano do município. Então a gente tem média das médias de redação 479, média do IDHM é 0,659. O IDHM, ele é um número que varia entre 0 e 1, inclusive eu já mencionei no vídeo anterior, e aí eu vou criar uma nomenclatura para os quadrantes. Eu vou utilizar aqui esse quadro para explicar para vocês rapidamente como é que isso vai funcionar. Então, o nosso gráfico, ele vai ser um gráfico com 4 quadrantes. No eixo X, eu vou ter a nota. No eixo Y, eu vou ter IDHM. E eu vou ter, no quadrante, que eu vou chamar de quadrante 1, eu tenho baixo IDHM, baixa nota. Por quê? Ele está abaixo da média do IDHM e abaixo da média da nota. Esses eixos aqui, eles vão estar justamente localizados nas médias. O meu quadrante número 2, então, ele vai ser acima IDHM, abaixo nota. O quadrante 3 é acima IDHM, acima nota. E o quadrante 4, ele é abaixo IDHM, acima nota. É isso que a gente vai fazer. Esse meu desenho tá
um primor, né, de tão bonito, mas a gente vai ver que o gráfico vai ficar bem mais interessante. Então eu quero que você tenha aquela figura em mente enquanto eu estiver aqui desenvolvendo os nossos critérios. Nosso quadrante 1, então, ele é quem? IDHM abaixo da média de DHM e nota de redação abaixo da média da nota de redação. Nosso quadrante 2, acima IDHM, abaixo nota. E aí, pessoal, para não precisar ficar repetindo todas essas variáveis, eu vou criar um indicador aqui que vai me facilitar. Então, eu vou botar IDHM município. Eu vou atribuir esse cara aqui. E nota, eu vou atribuir esse cara. E vou substituir aqui para facilitar. Então, voltando, agora faltam os nossos quadrantes 3 e 4. Então, IDHM maior do que a média de IDHM e nota maior do que a média da nota. E o quadrante 4, IDHM abaixo, nota acima. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, e aqui vai ser o pulo do gato. Ao invés de eu pegar esse cara aqui e fazer uma divisão nele, eu vou, na verdade, criar gráficos para cada quadrante. Eles vão ser, na verdade, gráficos diferentes que a gente vai juntar. Como a gente vai fazer isso? A gente vai usar a mesma coisa que a gente usou aqui, essa estrutura. E que estrutura é essa? Um data frame, plot, scatter. Isso aqui é um data frame que pode ser um data frame qualquer. Só que agora eu vou usar um data frame que ele é um subconjunto do meu data frame original. E eu vou ter, na verdade, 4 novos data frames, divididos exatamente nesses 4 critérios aqui. Então, eu vou pegar o data frame original, vou filtrar só as linhas que correspondem ao quadrante 1, depois só ao quadrante 2, depois ao quadrante 3, depois ao quadrante 4. Então, eu vou ter o seguinte, 4 novos data frames, que eu vou chamar, então, de 1, 2, 3 e 4, que vão ser equivalentes aos quadrantes. Como eu faço isso, pessoal? A gente usa a estratégia, também chamada de mascaramento booleano, mas que basicamente é a gente selecionar com esse colchetes a informação do data frame de uma expressão booleana que a gente chama. Por que isso se chama uma expressão booleana? Porque isso aqui é uma informação que retorna um verdadeiro ou falso. Isso aqui também. Vamos ver como é que isso funciona? Ao invés de eu passar esse cara aqui direto, eu vou passar justamente quadrante 1, que é a nossa variável. E eu vou rodar. Olha que legal, a gente tem o data frame com a mesma estrutura, mas agora a gente tem, considerando que a gente pegou o quadrante 1, a gente tem todos os IDHMs abaixo da média e redação abaixo da média. Confirma isso pelo que a gente está vendo aqui? Confirma. Qual que é a média de IDHM? Tá aqui, 659. Esses caras aqui, ó, são todos menores que 659. Assim como a média de redação menor que 479. Eu vou fazer isso para os 4 quadrantes. Então, eu vou só copiar aqui e vou reproduzir. Pronto, temos 4 data frames. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o gráfico de dispersão para os 4 data frames. A exemplo do que foi feito aqui. Exatamente igual, pessoal. Eu vou até copiar aqui para que vocês vejam que eu estou fazendo exatamente igual. E aí, eu vou até fazer assim para ficar organizadinho. Olha que legal, pessoal. A gente tem 4 data frames que tem uma parte do conjunto de dados. Cada um deles tem uma parte, né, um subconjunto da informação que compõe esse gráfico borrão aqui, que eu chamei de borrão. Agora, a gente está vendo esses gráficos aqui, todos um embaixo do outro. Qual que é a melhor forma da gente visualizar isso? Vocês não acham que é os 4 juntos, lado a lado, que nem um gráfico de quadrantes? Eu acho que sim. E para fazer isso, a gente vai utilizar o método de subplots do Matplotlib. A gente já tem vídeo sobre isso aqui no canal, então recomendo que você dê uma olhada. Então, eu vou criar 4 subplots, mas como assim 4? Eu tô falando para ele, cria 2 linhas e 2 colunas, o que vai totalizar 4. Ele vai me retornar aqui os eixos, então as caixinhas correspondentes a esse subplot, e eu vou atribuir esses caras aqui nos meus gráficos. Então, eu tenho que chegar aqui e passar como parâmetro. Pronto. E aí, pessoal, para que vocês entendam, a correspondência dele é essa. Então, aqui é 0, 0, aqui é 0, 1, aqui é 1, 0 e aqui é 1, 1. Exatamente isso que eu passei aqui para ele. E aí, eu vou aumentar um pouco esse gráfico, porque eu achei que eles estão pequenos. Só que ao invés de aumentar gráfico por gráfico, eu vou aumentar direto aqui na minha figura. Pronto. Já melhorou. E olha que interessante, né? Eles estão assim concentradinhos. Ainda não tá do jeito que eu quero, porque eu quero que
o conjunto todo, no final das contas, ele pareça como um gráfico único. E o que eu tenho aqui? Aqui nos eixos, ó. Então, esse eixo aqui, ele termina acima de 65 e esse aqui começa abaixo de 65. Então, tem uma interseção. Não é isso que eu quero. Mas eu tenho um parâmetro, né, do scatter, dos plots, que me ajuda a definir isso, que é justamente os limites do x e os limites do y. E é exatamente isso que eu vou fazer. Então, ó, eu vou começar pelo nosso quadrante 1. No quadrante 1, eu quero que o limite do x seja a menor nota aqui na redação e vá até a média na redação. Então, para isso, eu passo aqui para ele exatamente isso. E aí eu vou rodar para a gente ver como é que ficou. Ele já ajustou para 475. E aí, como é que eu sei que eu não estou cortando nada do gráfico? Porque justamente fui eu que determinei a criação desses conjuntos. Então eu sei que nesse cara aqui não tem ninguém que é maior que a média da redação. E isso eu vou aplicar para todos os outros quadrantes. E eu estou criando essas variáveis aqui de maneira didática, até para a gente conseguir enxergar melhor. Então eu tenho a menor nota na redação da coluna, a maior nota na redação. E aqui, ó, eu resolvi no quadrante 1 a questão da nota aqui. Mas eu não resolvi ainda a questão do IDHM. E aqui eu tenho que fazer similar. Então eu vou considerar aqui do menor IDH até a média do IDH. Então eu vou passar para ele isso. O limite do Y é do menor IDH até a média do IDH. Prontinho, pessoal. E eu vou fazer isso para cada quadrante. Mas repara que vai variar. Por quê? Quem tá aqui para cima, né, é da média até o máximo no IDH. Para lado esquerdo é do mínimo até a média na redação. E eu vou usar essas variáveis aqui do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima. Então, no quadrante 2, eu vou passar redação mantém, IDH muda. IDH é da média até o máximo. No quadrante 3, os dois são máximo. E no quadrante 4, eu tenho redação da metade para cima e IDH da metade para baixo. Ah, faltou alterar aqui, ó, que é da média do IDH até o máximo do DH, correto? Vamos conferir o nosso quadrante, é isso. Pronto. E olha que interessante, né? Exatamente o formato aqui daquele borrão tá se configurando aqui. Olha só. Tem só uma questão de deslocamento, porque esse cara aqui, ele tá maior. Vou até mudar aqui pra gente conseguir ver melhor. É isso. Esse, muito parecido com esse. Mas ainda não acabou, ele ainda vai ficar melhor. Uma coisa que eu quero fazer agora é... Eu quero que esse labels aqui do Y, desse centro aqui e desse aqui, eles desapareçam. E a gente faz isso indicando que a nossa figura vai compartilhar o X para as colunas e o Y para as linhas. Faz sentido? Olha que interessante, já tá ficando mais bonitinho, né? Já tá começando a soar como um gráfico só. E eu vou diminuir um pouco esses pontos, porque eles estão numa proporção em relação ao tamanho do gráfico que a gente tem aqui. Na verdade, eu vou aumentar um pouco a imagem e ver se fica bom. Melhorou. Eu ainda acho que dá para diminuir um pouco o tamanho dos pontos. E para isso existe um parâmetro. Vocês já viram que tem parâmetro para tudo, né, pessoal? Que é justamente o size. Olha como já diminuiu. E eu vou repetir ele para todos os gráficos. Pronto, tá um pouco mais bonito. Dá até para aumentar ainda um pouquinho, né? Vamos passar para 6 esse tamanho? Muito legal. Agora eu vou juntar os gráficos. Tem um método para fazer isso, tem método para tudo, se vocês ainda não se deram conta. E esse método, ele é subplot adjust. Tá aqui, ó, essa linha que eu vou adicionar e vou rodar. Olha, pessoal, que legal. A gente tem um gráfico de quadrantes que é composto por 4 gráficos scatter, que na verdade são coisas disjuntas, mas que a gente conseguiu juntar. Ficou muito legal. E aí, uma outra coisa que eu vou fazer será mudar a cor desses gráficos para que a gente consiga identificar melhor a diferença entre eles. E para isso a gente tem o parâmetro color do método scatterplot. Então, vamos começar pelo nosso quadrante 1. A cor dele vai ser purple. O quadrante 2 eu vou manter azul. Vamos adicionar uma cor ao quadrante 3. Vamos ver se o verde funciona? É, funciona. E o quadrante 4 vai ser amarelo. Por que não? E aí, pessoal, eu não vou me atentar muito às cores, eu só quero mostrar para vocês como é que dá para modificar. E aí, por último, eu vou adicionar uma informação no gráfico que é para a gente saber qual é a distribuição
precisa desses gráficos aqui. Porque de olho, dá para ver que o verde e o roxo aqui, eles têm uma concentração maior de pontos. Isso faz sentido porque o que a gente tem a distribuição ela é um pouco maior para municípios com maior IDH e maior nota, municípios com menor IDH e menor nota, e as outras variações elas concentram menos. Isso até é lógico, né? A tendência esperada na distribuição. Quem tem maior IDH tem um desenvolvimento melhor, tem uma qualidade da educação um pouco melhor. E ainda que isso não seja exatamente, né, determinístico, então necessariamente todo município maior vai ter a nota maior, na distribuição uma maior parte está sim melhor nas notas. Só que de olho a gente não tem a distribuição precisa. Eu posso calcular aqui a porcentagem disso, escrever aqui a informação da porcentagem para que a gente saiba quantos por cento cada quadrante tem. Aí aqui vai ser. Pronto, pessoal, eu vou aqui imprimir então a informação de quanto que esse quadrante aqui representa. E para isso eu estou calculando o tamanho da coluna de DHM desse quadrante aqui, desse data frame que representa esse quadrante. Estou dividindo pelo tamanho da coluna de DHM do data frame inteiro, que está aqui em cima, ó, essa variável aqui que eu defini. Eu vou fazer isso para todos os quadrantes. Olha que legal. Então, realmente, se concretiza o que a gente tinha imaginado, que a gente tinha observado de olho. O quadrante 1 e o quadrante 3, eles têm uma distribuição maior, inclusive muito parecidas, né? 35,6% e 34,3%. E o 2 e o 4 dá 16,8% e 13,08%. Muito legal. E aí, pessoal, é o seguinte, eu pretendi aqui fazer com vocês o análogo para a nota de matemática, mas eu não vou fazer porque eu acho que já ficou suficiente esse vídeo, mas eu vou recomendar que vocês peguem esse código aqui, ó, e substituam ele para fazer a nota de matemática. O que você tem que fazer para conseguir fazer isso? Basicamente, você vai ter que substituir em todos os lugares onde tem a nota da redação pela nota da matemática, desde aqui de cima. Então, aqui vai ser média de matemática, média de matemática. Aqui tudo vai virar matemática ao invés de redação. E no final você vai ter esse gráfico, você vai ter essa distribuição. Eu recomendo então, galera, que vocês façam, se vocês fizerem e resolverem compartilhar em alguma rede social, me marquem ou me mandem por e-mail pra gente, pode ser também. Mas eu gostaria muito de ver o que vocês têm feito através desses vídeos. Mas enfim, se vocês estiverem com essa motivados, né, e quiserem compartilhar com a gente vai ficar muito feliz. Então, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Não se esquece de deixar nos comentários qualquer dúvida ou sugestão. Se você acha que esse vídeo faz sentido para alguém, compartilha. Muito obrigada e até a próxima!